Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Estamos de volta, hein? E hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo de história do nosso terceiro bimestre. Vamos lá, que nós estamos quase terminando, hein? Desiste não. Hoje nós vamos falar sobre as escolas têm uma história. Tá? E nós vamos conhecer um pouquinho de como eram as escolas do passado e como são as escolas do presente. Vamos lá. Escolas do passado. Você sabia que nem sempre a escola foi assim, do jeito que você conhece? Quando as primeiras escolas surgiram, elas eram locais onde os professores ensinavam música, poesia, matemática, religião e outras coisas. Porém, naquela época não existia divisões de alunos por séries e por salas de aula, tá? Vamos ver agora algumas características principais das escolas do passado, de antigamente. Se vocês perguntarem o vovô, a vovó de vocês, a maioria deles com certeza estudou numa escola dessa, tá? Antigamente, o ensino ofertado na escola, ela era o tradicional, era o ensino mais rígido, né, com muitas regras, né, com muitos deveres e poucos direitos, né? Você só podia fazer o que te mandava e você tinha que obedecer, né? Caso não fizesse isso, né, você desobedecesse alguma ordem, você sofria algum tipo de punição, castigo. Os meninos naquela época era quem mais podiam estudar, tá? Até porque era eles que iriam dar continuidade com os negócios, né? Com as fazendas, com as indústrias, né? Dos seus pais, dos seus avós. Então, eles eram quem precisava estudar mais. Já as meninas, elas aprendiam mais as artes, né? De cozinhar, de bordar, de costurar, porque as meninas eram preparadas para trabalhar no lar, tá? Porque naquela época as meninas eles não tinham, né, a intenção de que a mulher fosse trabalhar fora de casa, né? Ela era sustentada pelo marido, mas se ela quisesse trabalhar, né, ou estudar, teria que ser dentro de casa. Outra coisa bem legal é que antigamente as turmas eram divididas, tá? Uma classe de meninos, outra classe de meninas. E para algumas matérias, né, juntavam os meninos com as meninas, né? Porque lá eles tinham uma divisão do que podia menino estudar, do que menino não podia estudar e vice-versa. As salas possuíam poucos objetos, os quadros eram negros, tá? Antigamente nós escrevíamos com giz, né? Os professores antigos, e o apagador ele era feito de madeira. As mesas e as cadeiras eram bem simples e muitas das vezes podiam até sentar de uma ou duas pessoas, né? Porque algumas dessas mesas possuíam dois lugares. Uma coisa bem importante da gente saber. O comportamento de todos os alunos naquela época, lá no passado, eram excelentes, mas vocês sabem por quê? Porque toda vez que um aluno desobedecia alguma regra, fazia algo, né, que era considerado errado pelo professor, eles eram punidos com palmatória, eram punidos se ajoelhando no milho, de castigo com o chapéu da vergonha na cabeça virado para o quadro, né? Então, tipo assim, se eles fizessem algo errado, eles sofriam algum tipo de sanção, né, de punição por conta daquilo, tá?
Os uniformes naquela época, eles eram lindos, até mesmo bonitos, bem formais, né? As meninas usavam saias rodadas, bonitas, né? Com a blusinha social de manguinha, com a gravatinha borboleta. Os meninos usavam, né, calça social, sapato social, blusa social, gravata. Então era muito bonito o uniforme deles naquela época. Porém, eles eram muito desconfortáveis, né, para poder eles brincar, para eles se locomover, né? Então, né, era bonito, porém não tinha conforto para as crianças. As turmas eram super lotadas, eram muitas crianças, né? Dependendo aí até 50 crianças por turmas, e não tinha divisões, né, por série ou por idade, né? Então eram várias crianças, poderiam ser novos, poderiam ser mais velhos, numa mesma classe. Então isso dificultava muito o ensino, né, dos professores e a aprendizagem dos alunos, né? Porque se não tinha divisão, como é que todos iriam aprender, né, da mesma forma? Como que o professor poderia dar atenção para todos da mesma forma? Então era assim que era o ensino tradicional. E o professor era o detentor do saber, ele era o único que sabia de tudo, né? Os alunos naquela época não podiam nem sequer fazer uma pergunta, né, ou questionar sobre algum conteúdo, porque eles eram reprimidos, os professores colocavam eles de castigo, caso eles quisessem perguntar algo, eles tinham que aceitar o que o professor falava e pronto, acabou. Agora nós vamos ver algumas imagens de como eram as escolas antigas. Olha lá, lembra do quadro negro que a tia Bruna falou? Das cadeiras, olha lá. Cadeiras de madeiras, né? Bem simples. Quadro negro, olha lá, chega a estar sujo, né? Porque na hora de apagar não saía muito bem, né? Que era escrito com giz. Tudo bem simples, poucos móveis. Olha a quantidade de alunos. Aqui é uma foto de uma professora, né, com poucas meninas, né? A maioria eram meninos da turma. E uma coisa interessante é que antigamente quem tinha o privilégio de estudar, né, de ir para a escola e estudar, eram os filhos dos fazendeiros, dos ricos, né? Das pessoas que tinham mais poderes, né? Então, os mais humildes não frequentavam escolas nessa época, tá? Olha os uniformes deles também, ó, como que era, bem bonitinho, arrumadinho, né? Bem comportadinho. Olha como era a estrutura da escola naquela época, uma construção bem antiga, né? Que hoje em dia a gente quase não vê mais, é bem mais modernizado. Olha aqui o que a tia Bruna falou, ó. Essa classe lotada é apenas classe de meninos. Aqui só era aula de meninos, tá? Então essa turma aqui era apenas de meninos. Menina não podia participar dessa aula, tá? E aqui nós já vemos classe de meninas aprendendo ali a costurar, a bordar, né? Então, olha lá, diferenças, ó, meninos, né, em uma classe, meninas em outra, né? Porque antigamente eles separavam coisas de menino, coisas de menina, né? O que o menino fazia, as meninas não faziam, e o que as meninas faziam, os meninos não faziam, né? E por último, a tia trouxe aqui umas das coisas que eram utilizadas para punir as crianças, né, de quando fazia alguma bagunça, desrespeitava o professor, que são os tipos de palmatória. Olha ali, ó, tá vendo? Uma que parece uma régua grandona, né, de madeira, ó, e as outras três que parecem colheres de pau, são chamados de palmatória, tá? Professores naquela época usavam isso para poder punir as crianças, então usava isso para bater na mão das crianças e doía muito, né? Podiam também, né, bater no bumbum da criança com isso, uma forma de punir a criança para ela nunca mais fazer algo, né, que o professor não gostasse, que não fosse legal.
Agora nós vamos falar sobre as escolas do presente. Com o passar dos anos, as escolas passaram por diversas modificações, o que fez com que as escolas de hoje estivessem muito mais preparadas para ofertar um ensino mais qualificado, visando a melhor aprendizagem dos alunos. Então, diferente, do passado, que lá, o menino podia aprender isso, a menina podia aprender aquilo, nas escolas de hoje elas são preparadas para ofertar um melhor ensino para a criança, a melhor educação, e assim formar melhores cidadãos, melhores críticos, pessoas com uma mente mais aberta, para a sociedade em si. Vamos ver agora as características principais da escola do presente. As salas de aula são muito mais preparadas e equipadas, e algumas escolas são todas até mesmo tecnológicas. Então, já existem muitas escolas hoje em dia, principalmente as escolas particulares, que já possuem aí equipamentos de última geração, de última tecnologia, para poder ajudar, facilitar na educação dos seus alunos. Antigamente, como nós já vimos, os quadros eram quadros negros, escrito a giz. Já ultimamente, os quadros agora são brancos e são escritos agora a canetas, E algumas escolas possuem até quadros tecnológicos, o que utilizam a internet, para facilitar o estudo, As salas de aulas, e as escolas em si, no todo, elas ficaram muito mais confortáveis, mais alegres, coloridas, mais informativas, ou seja, com imagens, letras, números, desenhos. Então, ela ficou muito mais atrativa aos olhos da criança, principalmente na educação infantil, quando a gente é lá pequenininho, bebezinho, que tem mais desenho, mais brinquedos dentro da sala, para poder chamar a atenção, para despertar a criança, a querer estudar, a querer se envolver mais com a escola, com a educação. Então, hoje em dia a escola ela é muito mais preparada, para o bem-estar da criança, do aluno. As escolas agora, do presente, possuem espaços exclusivos para o lazer dos alunos, ou seja, elas possuem aí sala de informática, que vocês aprendem o básico de como mexer no computador e é bem legal, que facilita bastante, principalmente agora nesse momento, que a gente está vivendo de pandemia, já dá uma ajuda a gente saber, o que cada tecla do computador faz, o que cada programa do computador ali nos ajuda a fazer. Então, é bem interessante. E também outros espaços de lazer, que é o parquinho, que são as quadras, o pátio, que nós podemos brincar, nos divertir com nossos amigos, descontrair, não só ficar dentro da sala de aula, escrevendo, aprendendo, lendo, mas também se divertir, até porque criança, aprende também brincando. E, antigamente os uniformes eram mais formais, mais arrumadinhos, mais comportados, porém desconfortáveis. Hoje em dia, os uniformes, eles são mais simples, um pouco, porém eles são muito mais confortáveis para o aluno, Então, o aluno pode correr à vontade, sentar à vontade no chão, brincar à vontade, correr, pular, subir, descer, com mais conforto, do que era antes. E hoje em dia, os alunos não são mais punidos como eram antigamente, até porque hoje em dia é um crime, tá? Se o aluno for punido da mesma forma como acontecia antigamente, tá? É errado,
né? Hoje em dia a gente conversa, né, com o aluno, diz que não é certo, que não é legal, né? Dependendo da situação, chama os pais para conversar, né? Mas é proibido, não podemos mais, a escola não pode mais punir a criança da mesma forma que era antigamente, tá? Então, essas são as características principais da escola do presente, tá? Então, nós aprendemos aqui sobre a escola do passado e suas características principais e as escolas do presente, suas características principais. Agora, nós vamos fazer as nossas atividades no livro módulo 3, tá? E no livro complementar 3 também, tá bom? Vamos lá. Um beijinho, meus amores, e até a próxima. Tchau!